Não grite, não debata, não perca o controle. Apenas faça isso. A paz raramente se vai de repente. Ela se desfaz aos poucos. Começa com uma palavra fora de lugar, um olhar de desdém, uma expectativa quebrada. E quando menos percebe, você já entregou suas emoções nas mãos de outra pessoa. Mas imagine se fosse possível proteger sua serenidade em qualquer situação. No trânsito, em casa, no trabalho. Hoje, vou te revelar 10 atitudes silenciosas que os estoicos praticavam para nunca mais se tornarem prisioneiros da raiva. E no final, você vai compreender: a paz não é algo que se conquista, é algo que se cultiva. E quando cultivada, ela se torna sua arma mais poderosa. Antes, se inscreva no canal, para você não perder nenhum vídeo. Vamos aos ensinamentos. Lição 8. O poder de não reagir. O verdadeiro domínio sobre si mesmo não está em vencer discussões, mas em não se deixar afetar por elas. Quando alguém tenta te irritar, ele está testando seus limites, provocando seu ego, querendo ver até onde consegue te controlar. Mas o homem sábio observa o ataque com serenidade. Ele sabe que reagir é o mesmo que se entregar. Cada palavra atravessada, cada ofensa revida, é um pedaço da sua paz, que você entrega de bandeja ao outro. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não se parecer com o inimigo. E essa é a essência do autocontrole. Quando você responde com raiva, você se torna reflexo do que te feriu. Quando você responde com calma, você se torna reflexo da sua própria grandeza. A irritação é uma armadilha que te prende à mediocridade. Enquanto você explode, o outro te observa, satisfeito por ter conseguido te tirar do eixo. O sábio, ao contrário, mantém o rosto sereno, a voz firme, o olhar inabalável. Ele entende que a vida é feita de provocações disfarçadas, de testes, e que cada uma delas é uma chance de demonstrar sua superioridade silenciosa. Quando alguém te grita, não responda. Quando alguém te humilha, sorria por dentro. Quando alguém tenta te tirar do sério, lembre-se: nada que venha de fora tem o poder de perturbar o que está em paz por dentro. A raiva é como um fogo, só queimarás se te aproximares demais. O verdadeiro estoico mantém distância. Ele observa as chamas, mas não se envolve, porque aprendeu que o controle não está no que acontece, mas em como você reage ao que acontece. E essa é a diferença entre quem vive em guerra e quem vive em paz. O homem comum se irrita porque quer ter razão. O sábio permanece calmo porque quer ter liberdade. E no fim, é sempre o calmo que vence. Porque enquanto o mundo se agita, ele continua intocável, sereno e inquebrável. Lição 7. Domine seu mundo interior. O homem que domina o mundo exterior, mas não domina a si mesmo, vive em eterna escravidão. Você pode controlar tudo ao seu redor: o dinheiro, o corpo, a aparência, o status, mas se não consegue controlar seus pensamentos, continua sendo refém da própria mente. Os estoicos entendiam que o campo de batalha mais difícil não está fora, mas dentro de você. A raiva, o ressentimento, a inveja, o medo, todos esses inimigos moram no mesmo lugar na sua cabeça. E é ali que você precisa travar sua guerra. Quando alguém te irrita, o que te fere não é o que ele fez, mas o que você pensa sobre o que ele fez. É a interpretação, não o fato. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. Isso significa que ninguém pode te causar irritação sem o seu consentimento. Você sente raiva porque permite que a ofensa entre. Você se ofende porque acredita que o outro tem poder sobre o que você sente, mas ele não tem. Quando você entende isso profundamente, começa a perceber que a verdadeira liberdade está em não se deixar afetar. O mundo pode gritar, o caos pode rugir, as pessoas podem te provocar, e ainda assim, por dentro você permanece calmo, como um lago intocado pelo vento. O domínio interior é a arte de transformar qualquer ataque em aprendizado, qualquer provocação em prática de paciência. Quando sentir a irritação subir, respire, observe, pergunte a si mesmo: por que estou permitindo que isso me atinja? E nesse instante, você perceberá que o controle sempre esteve nas suas mãos.
O sábio não busca controlar os outros, ele busca controlar a si mesmo. Porque sabe que quem controla o próprio interior pode caminhar entre tempestades sem se molhar. Quando o mundo tenta te derrubar, olhe para dentro e veja se há algo que realmente pode ser abalado. Se houver, trabalhe. Se não houver, sorria, pois você está livre. E a liberdade interior é a forma mais pura de poder que um ser humano pode alcançar. Lição 6. A arte de observar sem julgar. A maioria das pessoas reage ao mundo sem pensar. Julgam tudo o que veem, condenam o que não entendem e se irritam com o que foge do seu controle. Mas o estoico não julga, ele observa. Ele compreende que cada pessoa age conforme o nível de consciência que tem. E por isso, não se surpreende com a ignorância, nem se abala com a grosseria. Quando alguém te ofende, o sábio não pensa, como ele pôde fazer isso comigo? Ele pensa, ele ainda não sabe o que faz. Essa simples mudança de olhar transforma tudo. Porque quando você entende que o outro age conforme suas próprias dores, você para de levar as atitudes dele para o lado pessoal. O julgamento alimenta a raiva, mas a observação alimenta a sabedoria. Marco Aurélio dizia, quando alguém te prejudica, pensa, ele age assim porque acredita que é o certo. Isso não é fraqueza, é lucidez. Observar sem julgar é enxergar a vida como ela é e não como o ego gostaria que fosse. Cada vez que você critica alguém, está dizendo mais sobre sua própria impaciência do que sobre o erro do outro. E cada vez que você observa com serenidade, está treinando seu espírito para permanecer inabalável. A irritação nasce da expectativa de que o mundo haja conforme sua vontade. A paz nasce da aceitação de que o mundo simplesmente é. Quando algo te incomodar, não diga isso é bom ou isso é ruim. Diga apenas isso é e veja o peso sumir. O sábio não desperdiça energia tentando mudar o que está fora do seu alcance. Ele direciona toda a força para dominar o que está dentro. E é por isso que o estoico é tão difícil de perturbar, porque nada do que é humano o espanta. Ele já viu de tudo, já entendeu de tudo e aprendeu que julgar é o primeiro passo para se afastar da paz. Então, da próxima vez que alguém te irritar, não julgue, observe, entenda, respire e siga em frente. Aquele que observa sem julgar vive leve, enquanto o que julga vive cansado. Lição 5. Nunca espere que os outros sejam como você. Grande parte da sua irritação vem de uma ilusão, a de esperar que os outros pensem, ajam e sintam como você. Mas o mundo não é um espelho. E quanto antes você entender isso, mais leve será a sua vida. As pessoas mentem, traem, falham, ignoram, esquecem. E tudo isso porque são humanas. Você também é. Só que o problema é que o ego quer justiça, quer reciprocidade, quer que os outros reajam do mesmo modo que você reagiria. Mas o sábio entende que cada um age conforme o nível de consciência que possui. Marco Aurélio dizia, aceite de bom grado o que a natureza te dá. Isso inclui os erros, as falhas e as decepções. Quando você para de esperar que os outros sejam como você, descobre a liberdade de não se frustrar. Você começa a compreender que ninguém te deve nada, nem amor, nem atenção, nem respeito. Tudo o que o outro oferece é um reflexo do que ele tem por dentro. Então, se ele não consegue te dar paz, é porque ele próprio vive em guerra. A raiva nasce quando você espera demais. A paz nasce quando você aceita o que é. Quando alguém te decepcionar, não diga, não esperava isso dele. Diga, agora eu conheço quem ele é. Isso é maturidade, isso é lucidez. O sábio não se ofende, ele observa. Ele não se revolta, ele entende. E ao entender, se liberta. Porque a decepção só existe quando há expectativa. Quando você não espera nada, tudo o que vem é ganho. As pessoas vão continuar sendo o que são, algumas frias, outras insensíveis, outras egoístas, e nada disso precisa te atingir. Você não controla o caráter do outro, mas controla a forma como reage a ele. Então, não gaste energia tentando mudar ninguém. Use essa energia para se tornar inabalável. Quando você aceita o mundo como ele é, o mundo perde o poder de te ferir.
E é nesse momento que você deixa de se irritar, porque nada mais te surpreende e o que antes te incomodava agora apenas passa, como o vento que toca o rosto e segue seu caminho. Lição 4. Transforme a provocação em força interior. Toda provocação é um teste disfarçado. O universo, em sua sabedoria silenciosa, coloca pessoas e situações no seu caminho, não para te destruir, mas para te moldar. Quando alguém te provoca, está te oferecendo uma chance de provar a si mesmo o quanto você evoluiu. O homem comum vê uma ofensa e reage com raiva. O sábio vê um treino e responde com calma. Cada palavra dura é uma oportunidade de fortalecer sua paciência. Cada injustiça é um exercício de autocontrole. Epicteto dizia: ninguém é livre até que consiga dominar a si mesmo. Isso significa que cada vez que você responde à provocação com serenidade, está se libertando. Você deixa de ser um prisioneiro das emoções e passa a ser o comandante da sua alma. A irritação enfraquece, a calma fortalece. Quando alguém te provoca, não veja um inimigo, veja um mestre disfarçado, alguém que, sem perceber, está te ajudando a praticar o domínio interior. O sábio transforma insultos em combustível, críticas em aprendizado e ofensas em espelhos que revelam onde ainda precisa trabalhar. Nada é pessoal, tudo é treino. Quando você enxerga assim, ninguém mais consegue te tirar do eixo. O que antes te irritava, agora te ensina. O que antes te feriu, agora te fortalece. O segredo está em inverter o olhar. Não pergunte por que isso está acontecendo comigo, e pergunte o que isso quer me ensinar. Essa simples mudança transforma dor em poder, porque o que fere o ignorante lapida o sábio. A provocação só tem poder se você reagir, mas se você permanece calmo, ela se dissolve no ar impotente. Quando você não responde, o provocador se enfraquece e o silêncio se torna sua vingança mais elegante. Cada provocação ignorada é uma vitória silenciosa. Cada raiva contida é um tijolo na fortaleza da sua alma. Então, da próxima vez que alguém tentar te tirar do sério, respire fundo e sorria. Porque naquele instante, você não está apenas vencendo o outro, está vencendo a si mesmo. E essa é a vitória mais difícil e mais nobre que um ser humano pode alcançar. Lição 3. A indiferença é a sua maior armadura. Nada é mais poderoso do que a indiferença de um espírito treinado. Quando você não se abala com o que os outros dizem, fazem ou pensam, atinge um nível de força que poucos conseguem compreender. E a maioria das pessoas quer provar algo, quer ser notada, quer ter razão, quer ser entendida. Mas o sábio não precisa disso. Ele entende que a opinião alheia é apenas ruído e que o silêncio é o som da verdadeira confiança. A indiferença não é frieza, é proteção. É o escudo invisível que te separa das energias que não merecem te atingir. Marco Aurélio dizia: as opiniões dos outros pertencem a eles, não a você. Quando alguém tenta te ofender e você não reage, a ofensa se perde no ar. Quando alguém te ignora e você continua em paz, você mostra que nada te move além da sua própria vontade. Isso é poder. A indiferença não é desprezo, é sabedoria. É entender que nem tudo merece resposta. Nem toda luta vale o esforço. Nem toda provocação merece energia. Enquanto o mundo se desgasta com discussões e vaidades, o estoico caminha em silêncio, focado no que realmente importa, sua paz interior. E quanto mais ele se afasta das pequenas guerras, mais invencível se torna. A indiferença é a arte de deixar o mundo em chamas sem se queimar. É olhar o caos e continuar centrado, é ouvir o barulho e permanecer calmo. Quando alguém te provoca, o sábio não pensa preciso responder. Ele pensa não vou me rebaixar, porque ele sabe que reagir é dar importância, e dar importância é conceder poder. Então ele sorri, observa e segue. Quem domina a arte da indiferença vive livre do drama, das ofensas e da manipulação. Ele não é frio, é consciente. Ele sabe que o silêncio é uma resposta mais poderosa que 1000 palavras. Enquanto o tolo gasta energia tentando vencer debates, o sábio vence pelo simples ato de não se importar. A indiferença é o grito mais alto de quem aprendeu que sua paz vale mais do que
qualquer vitória é momentânea. Lição 2. Aceite o que você não pode controlar. A raiz de toda irritação está na tentativa de controlar o incontrolável. O homem sofre não pelo que acontece, mas pela resistência ao que acontece. Ele quer que as pessoas ajam de um jeito, que o mundo funcione conforme seus desejos, que a vida siga seu roteiro. Mas a realidade é implacável com quem tenta comandá-la. E quanto mais você tenta forçar o fluxo, mais se cansa, mais se frustra, mais se irrita. Os estoicos sabiam que a paz nasce no exato ponto em que termina a ilusão de controle. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. E é nisso que está a sabedoria, em distinguir uma da outra. O que depende de você? Seu esforço, suas atitudes, suas escolhas, sua reação. O que não depende de você? O comportamento dos outros, o tempo, o passado, o destino. Quando você compreende essa diferença, a vida muda. Você deixa de lutar contra o vento e começa a velejar com ele. Aceitar não é se conformar, é se libertar. É entender que brigar com o inevitável é desperdiçar energia. O sábio não desperdiça nada, nem tempo, nem palavras, nem emoções. Quando algo sai do controle, ele apenas observa e se ajusta. Ele entende que cada obstáculo é parte do caminho, não uma interrupção dele. Marco Aurélio escreveu: o obstáculo à ação avança a ação. O que impede o caminho se torna o caminho. Isso significa que até a adversidade pode te servir, se você souber aceitá-la. Pare de lutar contra a vida, aprenda a fluir com ela. A tempestade não pede permissão para cair, mas você pode escolher não se afogar nela. Quando você aceita, o sofrimento perde força, porque ele só vive onde há resistência. A aceitação é o escudo do sábio, e com ela, nada o fere por muito tempo. Da próxima vez que algo te irritar, pergunte a si mesmo: posso controlar isso? Se a resposta for não, solte. Se for sim, haja. Mas em qualquer um dos casos, permaneça calmo. Porque o que está sob controle não exige desespero. E o que não está, não adianta resistir. Essa é a serenidade dos fortes, a arte de viver em paz com o inevitável. Lição 1. O silêncio é a resposta dos fortes. O mundo é barulhento. Todos querem falar, todos querem ser ouvidos, todos querem ter a última palavra. Mas o sábio aprendeu algo que poucos entendem. O silêncio fala mais alto do que qualquer voz exaltada. Quando você se cala diante de uma provocação, não é porque não tem o que dizer, é porque já entendeu que nada do que disser mudará quem não está pronto para ouvir. O silêncio é a linguagem dos que dominam o próprio ego. Ele mostra maturidade, mostra força, mostra que você não precisa provar nada. Marco Aurélio dizia: a melhor resposta à raiva é o silêncio, porque o silêncio desarma, confunde e revela o quanto o outro é pequeno diante da sua calma. Quando você responde, você entra no jogo. Quando você se cala, você vence o jogo. O sábio usa o silêncio como espada, corta o orgulho do outro sem precisar se mover. Em um mundo que grita, quem fala menos é quem realmente entende mais. O silêncio te protege da impulsividade, te afasta de brigas inúteis e te mantém no centro, mesmo quando tudo ao redor tenta te puxar para o caos. O homem comum acha que o silêncio é fraqueza, mas na verdade é autocontrole no seu estado mais puro. É o grito contido que o sábio transforma em poder interno. Cada vez que você escolhe se calar, você treina o domínio sobre si mesmo. Porque o silêncio exige mais força do que o impulso de responder. Ele exige paciência, confiança e consciência. Ele exige grandeza. O sábio sabe que o tempo fala por ele. As pessoas que te ferem acabam sendo expostas pela própria conduta. As situações que te incomodam se resolvem sem que você precise levantar a voz. O silêncio não é omissão, é estratégia. É o ato de se recusar a alimentar o que não merece energia. Então, da próxima vez que alguém tentar te provocar, respire e se cale. O silêncio é o terreno onde os fracos se perdem e os fortes se encontram. Fale menos, observe mais e deixe que o eco do seu silêncio diga o que 1000 palavras nunca diriam.
Inscreva-se agora e transforme sua mente em um escudo de paz. Aprenda os segredos estoicos para nunca mais se irritar com ninguém. Domine suas emoções e caminhe sempre inabalável. Clique e comece hoje a viver com poder e serenidade.